Shalom. Bem-vindo a mais um estudo da Torá que realizamos sempre aqui na Beit Mashiach, no horário do Havdalah, e sempre tratando de assuntos muito relevantes referentes ao ensino da Torá. Hoje vamos tratar sobre um assunto importante. Nós sabemos que quando temos coisas importantes ou valiosas, nós temos que guardar. Porque uma pessoa que não guarda adequadamente os seus bens, aquilo que lhe é importante, acaba perdendo, pode ser roubado, pode esquecer onde deixou. Então nós sabemos que aquilo que é importante, aquilo que é valoroso, nós precisamos ter um cuidado especial e devemos guardar. Vamos ver então as coisas que a Torá nos diz do que é importante para a nossa vida, inclusive com a recomendação de guardarmos o que temos. Vamos ver, primeiramente, um texto que encontramos em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, de verso 9 a 13, diz assim: Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades. Irmãos, já começamos neste texto a ver algumas coisas muito importantes. Aqui já temos exatamente essa expressão com muita clareza. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Tem algumas versões, tá? Guarda o que tem. Então, primeiramente, que coroa é esta? Ainda que o estudo não está voltado ao que significa coroa, nós sabemos que coroa tem vários sentidos. Tem coroa de vitória, coroa de autoridade, tem muitas coisas. Mas, olha nesse texto, quantas coisas importantes que o Eterno prometeu que faz parte da nossa vida. Então, primeiramente, Ele vai fazer com que nós sejamos reconhecidos por aqueles que nos desprezam, que nos desdêm, aqueles que realmente não nos consideram. O Eterno vai mostrar quem nós somos por causa dele. Nós não somos o que somos por nossa competência ou capacidade no que diz respeito à vida espiritual. O que nós somos? O somos porque o Eterno agiu em nós. E se nós somos realmente dedicados e perseverantes, o que nós ganhamos com isto? Então, como nós guardamos a palavra da exortação, a perseverança, seremos também guardados na hora da provação. Haverá uma provação terrível no mundo. E não importa o que vier, os fiéis sempre serão guardados pela mão do Eterno. Então, isso já é uma garantia, é uma promessa do nosso Deus. Então, outra coisa que nós temos garantido que é posse nossa, sermos vencedores. Então diz que fará do vencedor uma coluna do santuário. Bem, nós teremos aqui marcação sobre a posse que Deus tem de nós. Nós somos possessão do nosso Deus. Isso é uma coisa preciosa para nós. E como nós conseguimos isso? Por nós termos mantido a nossa condição, termos sido perseverantes na nossa condição, na nossa posição. Então, o Eterno já deixou isso claro, ele já alertou, já esclareceu. Então, nós temos de nossa posse algo importante. Então, as recomendações das Escrituras são sempre muito relevantes e mais.
devem ser levadas muito a sério. Então, a primeira coisa que nós temos de propriedade, sermos vencedores. Nós sabemos que a vitória não é necessariamente individual. Nós temos vitórias coletivas. Usando uma linguagem mais comum, os times em jogos que são formados por várias pessoas, quando ocorre a vitória não é de uma pessoa, é de todo o time. Então, no que diz respeito à vitória que temos com o nosso Deus, é uma vitória garantida a todos os filhos de Deus. Então, ser vencedor é uma condição especialíssima. Então, não podemos desconsiderar que perder essa condição tem uma gravidade imensa. É extremamente grave perder a condição de vencedor. Queremos ser vencedores? Não é difícil. Basta querer e perseverar. Vamos ver mais um texto para nós meditarmos nesta ótica. Encontramos agora no texto de Romanos 9, versos 6 a 8, que diz assim: Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Irmãos, vamos atentar para alguns aspectos bastante significativos. Então, o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande para avaliar as coisas de uma forma equivocada. E no que diz respeito às Escrituras, isso é uma verdade com muita frequência. Não é incomum nós olharmos, lermos certas postagens, certos comentários que são bastante equivocados com a verdade das Escrituras. Então, primeiramente, nós vamos ver que há um aspecto de que hoje em dia tem se valorizado demais, a questão da ascendência, ser descendente de Abraão, ser descendente de judeus. Tem tanta gente preocupada com isto, muita gente preocupada, achando que isso fará alguma diferença. Mas as Escrituras mostram que não. Muitos dos descendentes de Abraão foram completamente ignorados, porque Abraão, seu primeiro filho foi Ismael. Ele não foi contado como descendência de Abraão no que diz respeito à promessa. Porém, é contado como descendência de Abraão segundo a carne. Depois de ter tido Isaac, que foi o filho da promessa, sabemos que após a morte de Sara, Abraão se casou novamente e teve ainda mais uma certa quantidade de filhos, que obviamente são descendentes de Abraão, porém não há promessa para eles. Eles devem existir até hoje. Não sei quem são os descendentes de Abraão em relação às outras esposas. Contudo, nós sabemos que o que importa é a descendência da promessa. Isaac, nós temos referências dele ter sido pelo menos uma pessoa que manteve um certo contato com o Eterno. Mas mesmo da descendência de Isaac, no que diz respeito à linhagem que hoje nós diríamos que é a linhagem da genética, Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, e sequencialmente, ainda que muitos possam levar em conta essa linhagem genética, não é essa linhagem que o Eterno realmente valoriza. Porque mesmo entre os filhos de Jacó, nós só temos o testemunho de um único. Só Yosef demonstrou ter afinidade com o Eterno, que demonstrou ser obediente ao Eterno, ter interesse no Eterno, querer obedecer, não queria ferir o seu relacionamento. Ele demonstrou isso quando estava ainda escravo lá no Egito. Então, apenas Yosef permaneceu fiel. E os outros, os 11 filhos de Jacó? Bem, eles
fizeram coisas até bastante graves. Porém, eles garantiram a sequência genética de Abraão. Mas o que realmente importa para o Eterno não é esta ascendência genética. Porque sabemos ao longo da história, muito depois dessa descendência lá no Egito, o quanto os descendentes desses mesmos 12 filhos de Jacó, quantos foram desobedientes, quantos aprontaram com Moshe, quantos se prostraram diante de um ídolo feito de ouro, um bezerro de ouro, quantos falharam, quantos se rebelaram contra Moshe, quantos até quiseram matar a Moshe. E aí para frente, se a descendência sanguínea fosse realmente importante, eles seriam todos pessoas santas, obedientes, mas não. O que realmente importa para o Eterno, é nós conhecermos de forma bastante clara que a descendência da confiança, da fé, é o que importa. Então a genética não tem esse valor que muitos pensam para o Eterno, mas as nossas decisões é que contam. E as nossas decisões é que compõem o nosso tesouro e que temos que preservar. Vamos ver agora outro texto que encontramos no livro, Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso de 1 a 6. Vamos ler assim. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito do Messias e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Irmãos, esse texto, ele tem um peso no seu significado, um peso grande. Porque o autor da carta aos Hebreus, ele começa esclarecendo uns pontos realmente que são importantes. Então vamos deixar essas coisas básicas, porque todos aqueles que já deram a sua vida a Yeshua, já o receberam de coração, já passaram pelo Tevilá, já foram imersos nas águas, já aprenderam o que é importante. Acho que todos aqueles que se dizem eu sou messiânico, já sabem a respeito desses fundamentos, sabe que temos que nos arrepender dos atos que nos levam à morte, ou seja, o pecado, da fé em Deus, todos eu acredito que confiam no Eterno. Não precisamos de muitos detalhes sobre o respeito de batismos, temos alguns tipos de batismos, já sabemos a respeito, sabemos da imposição de mãos, que tem autoridade de consagração, também a respeito da ressurreição dos mortos. Nós sabemos que temos as promessas de Yeshua e do juízo eterno. Nós também sabemos disto e cremos. Essas coisas podemos voltar a falar eventualmente, exatamente como Paulo disse. Paulo, o autor, se é que ele foi o autor do livro dos Hebreus, ele comenta a respeito disto, mas o que é realmente importante? O que é que nós temos de precioso quando essas coisas já fizeram parte da nossa vida? Bem, irmãos, há pessoas que se descuidam da preciosidade do verdadeiro tesouro que recebemos quando Yeshua veio fazer parte da nossa vida. Há pessoas que simplesmente pegam esse tesouro e deixam aberto no meio da rua e saem de perto. Ou seja, não valorizam em nada aquilo que o Eterno nos concedeu. Então, tem pessoas que, uma vez iluminadas,
Será que experimentaram as coisas do Eterno, se tornaram participantes do Espírito de Deus, experimentaram alguma coisa, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, mas voltaram atrás. Isso é possível? Bem, se foi comentado aqui nesta carta, o escritor já sabia que isso era possível, e infelizmente, nós ainda vemos hoje pessoas agindo desta maneira. Eu não vou usar nenhum adjetivo para qualificar uma pessoa dessa, mas é algo totalmente inacreditável que alguém tenha experimentado as maravilhas que estão escritas no nosso Deus e voltaram atrás. Isso é não guardar o bem que tem. Isso é desperdiçar, deixar que as pessoas levem, que ladrões levem. Mas por quê? Por uma atitude consciente, não foi algo sem querer. Porque quem decide cair, quem decide abandonar Yeshua, o faz conscientemente, o faz por escolha própria. Não me refiro aqui às pessoas que por motivos de fraqueza pecam, porque nós estamos passíveis a isto. Mas a pessoa que peca porque quer pecar e não se importa se o Eterno se incomoda com isso ou não, já está numa condição perigosa. Porque se nós erramos, eventualmente reconhecemos os nossos erros e alcançamos o perdão. Mas aqueles que abandonaram mesmo, jogaram fora o tesouro da salvação do nosso Deus, pisaram o sangue que foi derramado no madeiro, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus. Bem, irmãos, então, vimos que não basta uma única decisão recebendo Yeshua em nossa vida. Não é só isso, isso é um primeiro passo, um passo até muito importante, mas não para por aí. Temos que avançar para fortalecer a nossa posição. Isso sim é uma grande necessidade. Ou seja, você recebeu um presente, então você tem que guardar. Não vai investir em coisas de risco. Você não vai distribuir para todo mundo e ficar sem nada. Você não vai deixar com que o ladrão roube. Você vai tentar proteger ao máximo. Então, irmãos, quando recebemos isso do Eterno, nós precisamos fortalecer a nossa posição. Então, como eu disse, é uma necessidade. Olha, irmãos, muitas vezes nós somos tentados a ceder e voltar atrás. Creio que eu estou falando, você sabe disso. Você sabe que na sua própria vida você já foi tentado. Na sua própria vida já teve momentos em que você desanimou e que a sua vontade era deixar tudo de lado. Mas se você não desistiu e não abandonou nada, você fez o certo. Você começou a valorizar o que recebeu. Então, ceder e voltar atrás não é uma opção. Não é opção. Nós seremos tentados pelo nosso adversário a fazer isto. Mas ceder e voltar atrás, isso não é opção. Quem escolher isso não vai ser reconduzido ao arrependimento. Isso é gravíssimo. Então valorize o tesouro que você recebeu. Bem, vamos ver mais um texto. Esse texto agora nós encontramos na Bessora de João, capítulo 17, versos 11 e 12. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Então vejamos que essa palavra que Yeshua disse na sua oração, estava orando ao Pai, intercedendo por nós, mostra coisas preciosas também que nós temos. E uma coisa que nós temos que é valoroso é saber que Yeshua,
nós sabemos que podemos contar com todo o apoio do alto. É um consolo. Momentos de tristeza, de tribulação, de problema, de perdas, ele é o nosso consolo. Nós temos como preciosidade para nós contar com o apoio do alto. Isso é um direito que recebemos, muito importante. Esse apoio tem a ver com a certeza de que iremos receber ajuda sempre que nos sentirmos fracos. Quando falhamos, nesta hora nós precisamos de ajuda. Quando muitos têm do que nos acusar, nós precisamos de ajuda. Mesmo assim, nós vamos vencer. Então, mesmo se nos sentimos fracos, mesmo quando nós falhamos, quando damos motivos para acusação, ainda assim nós podemos ser vencedores. Por quê? Porque temos a quem recorrer para nos livrar desta situação, para nos fortalecer, para mudarmos esta condição, para que de fracos sejamos fortes, de falhos nós tenhamos a correção. E se temos algum motivo de que alguém nos acuse, nós podemos dizer, pelo sangue de Yeshua nós somos justificados. Todo mundo tem alguma coisa a nos acusar. Algumas pessoas podem te acusar de muitas coisas, outras pessoas podem me acusar de tantas coisas, mas a despeito de tudo aquilo que nós já demos motivos, uma coisa eu sei, o sangue de Yeshua me purifica de todos os pecados e ninguém tem o direito de me acusar de nada. Só o meu Deus pode me acusar, mas somente se eu não estiver justificado. Porque se eu for justificado pelo sangue de Yeshua, ele não vai me acusar porque não terá mais do que me acusar. Bem, isso é algo que não tem preço. Vamos ver outro texto importante que está na segunda carta de Shaul a Timóteo, capítulo 2, verso 15 ao 19. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isto prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E também, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Irmãos, essa passagem tem orientações importantes. Ainda que vale para todo mundo, não apenas para obreiros, apresentar-se a Deus aprovado, isso nós temos que ser aprovados, e que manejamos a palavra da verdade, isso vale para todo mundo, temos também essas recomendações. Evitar conversas inúteis e profanas. Com quem? Com quem fala palavras inúteis e profanas. Quem fala palavras inúteis e profanas? Quem não é transformado pelo Ruach HaKodesh. Aqui o Espírito de Deus não trabalhou. E olha, muitas pessoas podem ter aparência de sabedoria, aparência de santidade, mas na realidade são lobos vestidos de ovelhas. Então, lembrando que as palavras de mentira muitas vezes se espalham como câncer. É uma coisa terrível. Todas as pessoas que de alguma maneira já acompanharam de perto algum parente, uma pessoa próxima, que sofreu de câncer, sabe o quanto essa doença é terrível. Quando entra na chamada metástase, significa que células desse câncer se espalharam no corpo e elas começaram a se desenvolver em várias partes do corpo. Então, todas as partes do nosso corpo ficam comprometidas e quando chega nesse ponto, vem a morte. No que diz respeito a ensinos equivocados ou malignamente deturpados,
eles muitas vezes se espalham no meio do povo de Deus, as pessoas não prestam atenção em certas coisas e acabam aceitando mentiras, distorções, falhas, coisas terríveis. E essas coisas se alastram como câncer. Então, na época de Shaul, ele disse que esses dois sujeitos, esse tal de Meneu e o tal de Fileto, se desviaram da verdade. Irmãos, pessoas que se desviam da verdade nós encontramos com frequência. Alguns ficam muito famosos até. Tem pessoas que ficam famosas com a mentira. Não vou citar nomes de ninguém, porque cada um tem que saber disto ao buscar a verdade pela direção do Espírito de Deus. Mas pessoas de nível internacional, pessoas famosas, pessoas que escreveram livros, muitos ensinaram veneno e distorceram a fé de muitos. Obviamente eles vão responder diante do Eterno por isso. Mas aqueles que acreditaram também vão responder por isto. Bem, então dizendo-se sábios, pessoas com cultura, com diplomas, mas se desviaram da verdade. Tomemos cuidado, porque o firme fundamento de Deus não muda nunca. Cuidado principalmente com pessoas que vêm com novas revelações, coisas que não estão na Torá, não estão nas Escrituras, porque diz claramente o texto aqui, conforme o escritor disse aqui. O Senhor conhece quem lhe pertence. Então, o fundamento de Deus inabalável está claro. O Senhor conhece quem lhe pertence. Também, afaste-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, atenção, irmãos. As informações que recebemos é fundamental na preservação da nossa saúde espiritual. Atenção é importante. Por isso que diariamente estamos no exercício da preservação da nossa confiança ou da nossa fé. Porque todos os dias seremos atacados com coisas que tendem a nos confundir. Vamos atentar mesmo àqueles que nos querem prender a regras e compromissos humanos, sem fundamentação reta, na reta interpretação de textos bíblicos. Então, vamos exercitar a nossa percepção da verdade. Não podemos engolir qualquer coisa. Bem, irmãos, outra coisa importante, vamos ver o texto que encontramos na Bessorá, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, irmãos, o texto é claro, é muito claro. Qual deve ser o nosso objetivo principal? Irmãos, irmos atrás do pão de cada dia é importante, é necessário. Ir atrás dos recursos para termos onde morarmos, para termos o tratamento de saúde, para suprir a nossa necessidade. Tudo isso é lícito. Tudo isso é lícito. Porém, pode acontecer disso faltar. Então, mesmo que o pão falte, nós não podemos deixar faltar o alimento do Espírito. Se acontecer alguma coisa que nós não tenhamos recursos materiais, nós ainda assim temos por obrigação manter a nossa confiança no nosso Deus. Isso não pode faltar. Porque se eventualmente, por alguma circunstância, isso já aconteceu, se eu tiver que morrer de fome, porque falta comida, ainda assim eu sei que meu espírito está alimentado pela palavra de Deus e eu vou deixar esta vida para estar com Ele. Então eu não vou temer nada. Então, confirmando esse princípio, vamos ver um outro texto que está também em João, no capítulo 9, verso 4, que diz assim:
Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, irmãos, temos que estar continuamente ligados na direção do Espírito de Deus. Nós recebemos coisas muito importantes, recebemos uma mensagem importante e vamos fazer alguma coisa. O tempo vai findar, as coisas vão surgir com muitas dificuldades, nós teremos realmente problemas muito sérios a enfrentar pela frente, mas esses problemas, todas essas dificuldades, não podem nos impedir de sermos verdadeiras testemunhas daquilo que o Eterno fez em nossas vidas. E por fim, irmãos, vamos ler também mais dois textos importantes. Tiago, ou Jacó, capítulo 1, verso 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Grave esse texto. Vamos ver também na segunda carta de Shaul a Timóteo, capítulo 4, verso 8, que diz assim: Agora me está reservada a coroa da justiça, que o eterno, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Bem, irmãos, eu posso falar por mim, eu não posso falar por todos, mas eu creio que todos aqueles que entenderam a mensagem da Torá, todos aqueles que priorizam as coisas de Deus, não almejam coroas de ouro, irmãos, ou faixa presidencial, ou qualquer coisa dessa natureza. Coisa que seja de reconhecimento humano. As pessoas que almejam coroas de ouro, hoje em dia nem tanto, mas no passado, nós sabemos que eles nem estavam interessados no ouro da coroa, mas o que a coroa representava, certo? Toda aquela autoridade, toda aquela pompa, todas aquelas coisas que envolvem. E também hoje em dia nós sabemos que pessoas se matam, se enganam, fazem tramóias para conseguir faixas presidenciais. O que tem na faixa? Bem, nós sabemos aqui no Brasil a faixa presidencial tem um tremendo emblema de ouro. Aquilo deve valer muito. Mas as pessoas não estão interessadas naquilo pelo valor que tem em termos de valor monetário, mas estão interessadas no poder que aquilo dá. Então nós vemos no mundo inteiro acontecendo isso. Então, o que nos interessa realmente é a coroa que nós vamos receber diretamente do nosso Deus, e essa iremos preservar. Nós sabemos que onde havia monarquia, essas coroas de ouro tinha direito de usar o rei durante a sua vida, enquanto ele fosse rei. Quando ele morria, a coroa ia para o seu herdeiro. E transferia então a autoridade e o poder para o herdeiro. Esse herdeiro, quando morria, ele deixava a coroa para o seguinte. Então, nem tinha como ele preservar isto. Não é um bem que a pessoa pudesse preservar, porque sequer poderia levar depois da morte. Mas a coroa que nós vamos receber do nosso Deus, no seu significado, é algo que é valioso pela eternidade. Cada coroa que nós recebermos, ela nunca vai ser passada para outra pessoa. Ela é nossa. É uma coroa de vitória, uma coroa de autoridade que nós temos com o nosso Deus. Então, irmãos, se tem uma coisa que é importante é guardarmos o que é precioso. Nós temos muitos bens. Eu não tenho nada contra. Pode ser que alguém tenha guardado na sua caixa de joias. Pode ter diamantes, pode ter esmeraldas, pode ter rubis, pode ter muito ouro, pode ter muito dinheiro, pode ter dólar, euro, pode ter libra esterlina, pode ter muitas dessas coisas. Tudo bem, nada contra se ter isto. Mas isso não é mais importante do que o que recebemos do nosso Deus,
em termos de salvação e comunhão. Alguém pode ter não tantas coisas preciosas dessa maneira, mas todo mundo tem alguma coisa que preserva bastante. Mesmo as pessoas com pouquíssimos recursos, tem alguma coisa que lhe é importante, que ele preserva, que ele guarda. Mas, irmãos, nada irá ser mais importante do que preservarmos a nossa comunhão com o nosso Deus. Guarda o que você tem. Preserva o que você tem. Aumente o que você tem. Busque mais o eterno. E, sem dúvida, a sua vida será muito especial e nós podemos dizer que nós somos ricos na presença do nosso Deus. Então, que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua. Amém. Vê amém.